Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério. Codemeu é latim, significa código meu. E que será o nosso código? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Um bate-papo. Quem está assistindo o vídeo na época que estamos falando, teve uma notícia de uma inteligência artificial nova desenvolvida na China pela empresa DeepSeek e que com poucos recursos comparado com as grandes Big Techs, né? Com recursos menores de hardware, eles conseguiram desenvolver uma inteligência artificial muito capaz, tá? E que assombrou o mercado. As grandes Big Techs, as americanas, estão gastando muito com hardware. E a empresa Nvidia, que tem os chips mais procurados para desenvolvimento de inteligência artificial, ela sofreu um baque nas suas ações por conta de um player novo no mercado, que é a DeepSeek, que mostrou que é possível chegar ao mesmo grau de desenvolvimento das Big Techs utilizando menos hardware. A DeepSeek está utilizando os processadores H100 da Nvidia. Atualmente, ela já mudou esses processadores para processadores da Huawei, ou seja, processadores chineses, né? E ela está conseguindo manter a página para receber o pessoal, usuários, né, com hardware chinês. E acabou de chegar uma notícia agora, né, no dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui, a empresa Alibaba, também chinesa, conseguiu desenvolver uma inteligência artificial superior à da DeepSeek, ao Gemini do Google e o ChatGPT. Então é uma corrida que estamos vivenciando, é um laboratório que a gente pode acompanhar e verificar o desenvolvimento disso. Tá, Rogério, e daí? Qual é o objetivo do vídeo? Nós vamos acessar aqui o chatbot da DeepSeek, né? Então, chatbot, Rogério, o que seria um chatbot? É um chat onde há troca de informações, só que em vez de ter uma pessoa do outro lado para responder as nossas perguntas, será um robô utilizando a inteligência artificial, no caso, a inteligência artificial da DeepSeek. Vamos acessá-la aqui. Abrir o navegador. Vamos entrar aqui no nosso chatbot. Já estou logado, tá? Rogério, mas você está logando com a sua conta do Google? Você não tem medo deles coletarem informações? Gente, ó, esquece. Tira essa neura, tá? Você usa Facebook? Acabou sua privacidade. Você usa celular com Android? Esquece sua privacidade. Ah, mas são chineses. E daí que são chineses? O chinês vai saber que eu gosto de fazer academia. O chinês vai saber que eu sou casado. O chinês vai saber que eu gosto de jogos. E daí? Certo? Os nossos dados já vão tudo para fora. Qual é a diferença do Trump saber ou do Xi Jinping? Então, vamos parar com essa neura, tá? A gente tem que ter medo, isso sim, dos fraudadores. Esses a gente tem que ter medo. Quando você recebe lá um link, você não sabe o que se refere aquele link. Quando chega lá um phishing, um ataque de phishing, né? Chega lá no seu e-mail, aí você vai lá e clica no link. Isso você tem que ter medo. Isso sim, tá? Agora essa parte de monitoramento. Tá aqui, ó, Visual Studio Code. Que é mais telemetria que tem para a Microsoft, ela consegue ver todos os meus códigos. Todos os meus códigos, vai tudo para a Microsoft. Você nunca ligou para isso? Você usa o Windows? Pô, o Windows grava até, se bobear, ele pega até sua face. Você viu o que o Windows vai fazer agora? Que eles vão pegar e tirar print da tela? Tudo que você está fazendo? Então, então vamos deixar essa neura de lado, tá bom? Vamos usar aqui então o chatbot, ele está utilizando o DeepThink R1, tá? Uma das inteligências artificiais aqui que a DeepSeek colocou à disposição. Inclusive, ela colocou o código, tá? Para quem quiser ver o algoritmo que foi desenvolvido, tá? Até isso eles fizeram. Mas vamos lá.
Digamos que eu sou um professor e eu quero fazer algumas questões de múltipla escolha baseada no livro. Vamos fazer isso aqui então. Faça. Ah, inclusive aqui, ó, aparece todas as perguntas que eu já fiz, tá? Para ele, tá? Mas eu vou fazer aqui do zero, tá? Vou fazer aqui do zero. Faça 5 questões de múltipla escolha baseadas no livro. Vou pegar um livro de matemática aqui. Numeramento do autor. É Michel Fayol ou é Michael? Deu branco agora. Vou entrar aqui. Livro Numeramento. Como é que é o autor? É Michel Fayol? Tá aqui, ó. Tem que entrar para ver o nome dele, não vai ter jeito. Cadê o nome do autor, meu Deus do céu? É Fayol. Ah, aqui. Michel. É Michel, não é Michael. Vamos lá? Vamos clicar aqui na flechinha. Falando sobre o livro, do que se trata o livro. E aí ele traz as questões. Ele é rápido, tá, gente? Ele é rápido. Ele é rápido e ele é prático, tá? Ele está trazendo para nós aqui as 5 questões. Claro que você tem que saber do que se trata o livro, até para você validar se as questões fazem sentido, tá, gente? Ele só ajuda, tá? Então aqui, ó, o que Michel entende por numeramento, né? Então a resposta correta é a B, o desenvolvimento de habilidades numéricas e matemáticas básicas. Ok, minha esposa aqui tem mestrado em matemática, ela está dando aula, está lendo esse livro aqui. Então por isso que eu estou falando que isso aqui está certo, porque eu fiz para ela isso aqui, tá? Ela pediu aqui para verificar que isso faz sentido e bateu, tá, gente? As 5 questões aqui bateram. Inclusive ele fala aqui, ó, os conceitos-chave de Michel Fayol. Como a gente está aqui num vídeo de programação, vamos fazer a mesma coisa, tá? Ou a gente consegue pegar aqui, ó, posicionar o mouse, vou copiar, vou colocar aqui, ó, colar. E agora eu quero falar de um livro. Esse livro é bom, hein? JavaScript, o guia definitivo. Inclusive meu filho devorou ele. Ai, como é que é o nome dele? Ai, como é que é? Vamos voltar aqui então. JavaScript, o guia definitivo. Esse aqui, ó. Como é que é o nome dele mesmo? David Flanagan. David Flanagan. Quer ler um livro de JavaScript? Bom, é esse, tá? É a Bíblia. Vamos lá. Abaixo são 5 questões de múltipla escolha baseadas no livro JavaScript, o guia definitivo, tá? Dá até para brincar aqui, ó. O que é JavaScript? Uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objetos. Qual dos seguintes métodos é utilizado para adicionar um elemento ao final de um array push, né? Cadê aqui? Array push. Aqui, ó. Uá. O que é um closure em JavaScript, conforme explicado por David Flanagan? Uma função que encapsula variáveis locais, ok, e pode acessá-las mesmo após o término da execução da função externa. Qual a diferença? Ah, esse aqui é clássico, a diferença entre os sinais, 2 sinais iguais e 3 sinais iguais aqui de comparação, né, que são sinais de comparação, né? Então, um compara apenas valores, o outro valores e tipos, né, que ele já traz aqui, né? O que é DOM? Opa, boa pergunta. Documento Object Model em JavaScript, né? É uma representação hierárquica dos objetos que compõem a estrutura de documento HTML. Show de bola.
Vamos clicar aqui no chat para dar uma limpada. E agora, vamos fazer um programinha. Faça um programa em C++ que calcule a multiplicação de duas matrizes. Show de bola? Muito. Ó, aí que tá. Você é estudante, está começando a aprender programação, tenta fazer tudo primeiro, usa a cabeça, usa a cuca. Deu pau, parou algum momento, não consegue, normal. Usa o chat GPT, ele vai mostrar, você vai ver onde você parou, continua e tal. Não vai ficar colocando as questões que o professor te dá e colocando aqui, copiando e colando. Tá? Você está se enganando. Você não está aprendendo. Você está fingindo que está aprendendo. Tá? E aí depois que profissional que você vai ser? Tá? Fica puxada de orelha para quem faz isso. Vamos lá então? Faça um programa C++. Gosto muito de C++. Tá lá, include o string, username. Ah, e já colocou o std lá em cima para depois não ficar usando o std em cada comando lá embaixo, né? Comparando as linhas e colunas. E ele mostrou o resultado, ó. Show de bola. Aqui ele já passou os valores, ó. Ele poderia aqui, ó, fazer uma colocar aqui, por exemplo, um for. Você pede para a pessoa incluir os dados, né? E conforme você vai recebendo os dados, tá? E já vai colocando eles dentro da matriz, né? Aqui no caso ele já deu os dados, né? Fica mais fácil, né? E já fica mais fácil. Mas o interessante é você ver a lógica, né? Interessante é você pegar a lógica. Show de bola. Agora vamos fazer diferente. Ele dá a explicação aqui da impressão, tudo direitinho. Vamos agora fazer uma página na web. Faça uma página para a web, né? Para a internet, para a web, que contenha HTML, CSS e JavaScript, que contém, né? A página terá um menu horizontal na parte superior da página. Este menu terá 4 links. O primeiro link se chamará Home. O segundo link se chamará Produtos. O terceiro link se chamará Serviços. E o quarto link se chamará Sobre. O background da página terá a cor azul. Ah, tem que colocar aqui, ó. A página terá... Não, faça... Na página terá não. Tá errado isso aqui. Faça um menu horizontal na parte superior da página de cor branca, né? Este menu terá 4 links, vírgula. Tem que saber direitinho também aqui o que você está escrevendo no prompt.
Por isso que hoje tem a profissão de engenheiros de prompt, tá? Chamará home, o segundo link se chamará produtos, o terceiro link se chamará serviços e o quarto link se chamará sobre. O background da página terá cor azul. Vamos ver. Nós vamos testar o código dele, hein? Aqui terá um exemplo de uma página bem simples, com o menu horizontal na parte superior, conforme solicitado, tal. Olha, ele separou os três. HTML, CSS, JavaScript. Usou sessions lá para cada um dos links. Fez o reset do body, do paging. Bom. E o código JavaScript. Bem simples, hein? Fez um query select all. Menu. O link do evento. Para cada evento, você clicou no link. Tá. Vamos testar isso aqui? Vamos testar. Vou copiar esse código aqui. Vou abrir nosso VS Code. Abrir pasta. Vou criar uma pasta aqui em documentos. Colocar aqui página web. Selecionar essa pasta. Pronto. Abrir aqui, abrir pasta. Web. Ah, agora sim. Tinha escrito errado. Vamos confiar aqui. Tá bom. Aqui então eu vou clicar um arquivo chamado index.html. Vamos ver os arquivos que ele criou aqui. Style CSS. Vamos lá. Styles.css. Para o JavaScript, que nome que ele deu? JavaScript. É script.js, chama o script dele. Script.js. Tá aqui. Então vamos começar aqui com o código HTML. Vou codificar nada, hein, gente? Do jeito que ele colocou, eu vou escrever aqui. Eu vou copiar, hein? Copiar aqui o código JavaScript. Vamos aqui no CSS. Vamos copiar o código CSS. Arquivo, salvar tudo. Salvar tudo. Beleza. Gostei aqui, ó. Ele fez aqui, ó, o reset aqui, ó. Trouxe aqui a descrição. Show de bola. Vamos rodar. Aqui. Documentos. Página web. Entrar no index. Olha só que legal. É a home. Você clicou no home, ele trouxe o alerta. Produtos, ó. Que legal, ó. Os serviços. Sobre. Show de bola. Aí, ó. Tá vendo? Vai fazer alguma coisa rápida aqui, ó. É claro que depois, né, precisam melhorar isso aqui, né? Mas aprovado de psique, né?
um, é muito rápido, chatbot muito rápido, tá? E você consegue utilizar para várias informações. Por exemplo, a pergunta que eu fiz para ele aqui, ó, sobre o Assassin's Creed Shadows, né? Se existia um samurai negro no Japão. E ele respondeu aqui, ó. Sim, ele existiu, uma figura histórica, né, que chamou a atenção de Obunobu. É o Yasuke, né? E eu fiz aqui também sobre quais as distribuições Linux mais fáceis para utilização, né? Quais distribuições Linux mais fáceis de utilizar, né? Isso aqui são perguntas que eu já fiz para ele, ó. Aí ele fala do Ubuntu, né, indicado para iniciantes, usuários domésticos e desenvolvedores. Linux Mint para iniciantes, a quem prefere uma experiência mais tradicional. Eu concordo, tá? O Zorin, iniciantes que vem do Windows, porque ele é muito parecido com o Windows, mais até do que o Mint. O Elementary, usuários que valorizam design e simplicidade, verdade. O Pop OS, iniciantes e desenvolvedores, é muito bom mesmo. O Fedora, iniciantes e usuários intermediários. O Fedora precisa mesmo, porque é o Google, Google não, perdão, é o Gnome do jeito que ele vem ao mundo, né? O Fedora. O Manjaro, iniciantes que querem explorar o Arch Linux sem complicações, verdade. O Deepin, iniciantes e quem gosta de interfaces elegantes, realmente ele é bem elegante. O MX Linux, gosto muito dele, hein? Gosto muito dele. Para iniciantes, usuários de hardware mais antigo, verdade, porque ele é bem leve, o MX Linux. Kubuntu, iniciantes que preferem o KDE, né? E dicas para escolher, tá? Foi muito legal a resposta que ele deu aqui. Pessoal, então chegamos ao final do vídeo. Esse aqui é o DeepSeek, ele é gratuito, muito bom para utilização para o dia a dia, tá? Recomendo bastante aí o pessoal que quer utilizar uma inteligência artificial gratuita, tá? Fica à disposição de vocês. Gostando do vídeo, deem seu like, inscreva-se no canal, fique com Deus e até a próxima.